Olá, tudo bem? Satisfação conversar com você. Eu sou o professor Irenilson e a gente vai falar um pouco sobre as ONGs, né, que é o nosso tema central aí das segundas séries para o terceiro bimestre, não é? Vocês devem estar lembrados de que no encontro passado, na terça-feira da semana passada, que foi o nosso primeiro encontro, vocês já deram uma ampliada sobre como as ONGs funcionam, principalmente na prática, não é? Hoje eu vou trazer um recorte jurídico a respeito do funcionamento das ONGs, que é extremamente importante. Nós temos muitas ONGs que estão com um funcionamento regular, ou seja, são aquelas ONGs que estão oficializadas, elas realmente estão funcionando conforme a legislação. O maior problema é que nós temos algumas ONGs fakes, elas são chamadas de ONGs, mas elas não estão com seu funcionamento regular, pois falta documentação, falta regulamentação, falta regimento interno e com essas ONGs nós vamos precisar de um cuidado, nós não vamos trabalhar com ONGs que não estejam regulares ou regulamentadas. Isso é muito importante, porque nós precisamos atingir os nossos objetivos que são os direitos humanos fundamentais. Para a gente poder começar, é importante salientar o que são as ONGs e o conceito de ONG, isso é muito importante. As ONGs, acompanha comigo lá no texto, é a sigla para Organização Não Governamental. E as ONGs são bem interessantes porque elas são instituições privadas que têm objetivos públicos. Então elas têm como se fossem proprietários, que é o seu presidente, o seu vice-presidente, elas têm um secretário, elas também funcionam com um conselho fiscal, elas têm uma regulamentação de perfil privado, tanto que elas são regulamentadas pelo Código Civil brasileiro. Só que o atendimento da ONG ele é público, ou seja, ela vai fazer algo que o poder público não deu conta de fazer, ou por motivos de ordem econômica, por motivos de ordem política, ou seja, não ocorreu a realização de alguns anseios públicos, então a ONG vai fazer esse atendimento. Todas elas não têm fins lucrativos, o que significa dizer, não se pode ter lucro numa ONG. Ao final do processo, isso é muito importante, se ela tiver algum recurso que sobrou no final do ano ou no final de um processo ou no final de um atendimento, esses recursos serão devolvidos para a ONG, ou seja, a própria ONG vai ter que dar um jeito de gastar esses valores com relação aos objetivos que ela quer alcançar. Há um segundo funcionamento da ONG que é importante salientar. Não há remuneração para seus membros. As ONGs elas são voluntárias. Então as pessoas que trabalham para a ONG, em geral, elas são voluntárias. Elas estão realizando um trabalho de voluntariado. Então não há remuneração, assim como não há lucro. Outra coisa, a ONG precisa elencar uma causa. Ela precisa ter uma causa. Essa causa ela pode ser a proteção ao meio ambiente, proteção dos direitos humanos, a erradicação do trabalho infantil, a própria sustentabilidade. Então ela precisa elencar uma causa, aquilo que ela vai atingir. No nosso caso, são direitos humanos. Servem para solucionar problemas pontuais que o poder público em geral não conseguiu dar conta, não teve material humano. Existem situações em que a ONG ela tem um material humano muito sério, ela tem técnicos para que possa lidar com isso. Então isso é bastante interessante. E às vezes o poder público não conseguiu, não teve concurso público, ou até mesmo o Ministério Público não permitiu a contratação de cargos remunerados para esse tipo de causa. Então a ONG vai realizar essa busca. A expressão organização não governamental ela é antiga, ela nasceu em 1950 e foi a Organização das Nações Unidas, foi no caso a ONU, que regulamentou, ou seja, havia uma ideia depois da Segunda Guerra Mundial do surgimento desse tipo de entidade, mas precisava que um órgão maior pudesse dar start, dar o início dessas instituições. E começou com a ONU em 1950. Legalmente, pelo Código Civil nosso, a ONG é chamada também, é conhecida como terceiro setor, porque ela não é um setor público, muitas vezes ela não tem uma cara de setor privado, porque ela não tem lucro, então ela é terceiro setor. Significa que ela tem um perfil privado, mais um serviço público, por isso chamado de terceiro setor. Só que essas organizações precisam ser regulamentadas, é importante se tomar o máximo de cuidado com isso. Uma ONG normalmente tem
CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ela tem um regimento interno, abertura em ata, registro em cartório e a inscrição estadual. E outras, inclusive, tem até a inscrição municipal, dependendo das suas metas, se elas estejam aqui, por exemplo, em Curitiba. Então, sem essa regulamentação, a ONG é como se não existisse. Então, esse cuidado é bastante importante. Quais são os objetivos de uma ONG? Ela é uma entidade privada de atingimento público, sem fins lucrativos, né, que tem um objetivo principal de auxílio social. Embora ela seja, como eu falei, uma entidade privada, a atuação dela está na esfera pública. Ela realiza projetos, né, projetos que o governo não conseguiu dar conta, perfeito? Com voluntariado, com técnicos, solucionando problemas locais, problemas pontuais. É evidente que nós vamos encontrar algumas ONGs que têm metas nacionais ou até internacionais, como é o caso do Greenpeace, isso é um fato, só que são ONGs que foram amadurecendo ao longo de décadas. Normalmente ONGs que começaram agora ou começaram aí nos últimos 5, 8, 10 anos, elas estão atingindo aí problemas de ordem pontual. Outra coisa que a ONG precisa organizar é material humano, uma lista de voluntários, uma lista de técnicos que são pessoas especializadas naquele problema que ela quer resolver. Quais são as áreas de atuação de uma ONG? Primeiro, elas precisam estar ligadas a necessidades sociais. No caso do nosso projeto, é a defesa dos direitos humanos fundamentais. As ONGs corrigem problemas da área educacional, saúde, emprego, formação profissional, assistência social, busca por direitos políticos, questões ambientais, proteção aos direitos dos animais. Então, elas podem elencar diversas causas, diversas áreas. É importante você entender que, para facilitar o nosso trabalho, que ele é de curto prazo, até ali, o mês de novembro, a gente precisa estar elencando aí uma prática, é importante a gente escolher uma ONG que tenha uma atuação um pouco mais restrita, já que o nosso tempo de projeto é curto. Outros exemplos de área de atuação: defesa dos direitos dos deficientes, pessoas de baixa renda, dos homossexuais, dos indígenas, crianças, mulheres, idosos, assim por diante. São exemplos da área de atuação de uma ONG. São muito comuns as organizações ligadas a questões relativas aos direitos sociais, de pessoas que fazem parte de algum grupo socialmente excluído. Então é importante salientar que a ONG ela tem essa defesa. Elas são ferramentas muito úteis na inclusão social. Como que se cria uma ONG? Aqui eu já vou numa seara mais oficial, para vocês conseguirem entender legalmente como uma ONG funciona. Primeiro, ela vai precisar de uma assembleia da sua criação. Então, pessoas e grupos interessados naquela área de atuação precisam se reunir em assembleia. Esses debates têm uma data, ela tem um local de realização, tem um secretário escolhido que vai redigir uma ata para que essa ONG possa nascer. Depois disso, essa ata, depois dessa assembleia que foi assinada por todos os seus participantes, essa ata vai ser registrada em cartório. Nessa assembleia serão eleitos o presidente, o vice-presidente, o seu tesoureiro, que vai cuidar das questões financeiras, e também vai ter um conselho fiscal. Esse conselho fiscal é para fiscalizar a sua abertura, os valores que estão entrando, os gastos que estão sendo realizados por essa ONG e se os objetivos dela estão sendo atingidos, que é a salvaguarda de uma causa. Na Assembleia Geral, todos os membros, desde voluntários até gestores, devem se fazer presentes para deliberar, opinar, assinar a lista de presença e assinar a própria ata, que vai ser registrada em cartório. Depois disso, vai ser escolhido um endereço. É importante que a ONG tenha um ponto físico de sua existência, que não necessariamente é o mesmo ponto de sua atuação. Ela pode estar localizada, por exemplo, aqui no seu bairro, no Batel, nas Mercês ou no AU, mas a área de atuação de repente seja numa periferia, não há problema, ela precisa de um endereço. Depois da eleição de, no mínimo, esses 4 cargos já citados, há necessidade de um CNPJ. Aí a ONG vai precisar de um contador para abrir esse cadastro nacional de pessoa jurídica, não é? É importante também essa ONG, depois de realizar esse registro em CNPJ, de ter depois a Assembleia aberta essa ata, ela vai precisar de um regimento interno conforme a legislação, ela vai precisar de um regulamento de seu funcionamento
e a previsão de recursos que ela precise utilizar. Nesse caso, ela também vai precisar de uma previsão de onde virão esses recursos. Eles podem ser provindos de doação, até mesmo recurso público. Os próprios voluntários muitas vezes também contribuem, tá certo? Só que ao final desse nosso encontro eu vou falar um pouquinho sobre recursos e investimentos de ONG para vocês. Precisa agregar voluntários, ter uma lista de voluntários, seus telefones, seus endereços. É importante que os voluntários sejam registrados na ONG. E eles têm um contratinho de voluntariado que deixa claro que eles não serão remunerados. É importante também a ONG ir em busca de patrocinadores e uma linha de financiamento. E agora que eu quero falar sobre financiamento. Como a ONG tem uma causa, ela vai precisar de recursos. Recursos para transporte, recursos para internet, recursos de alimentação de voluntários. E dependendo da área de atuação, ela vai precisar de investimentos como forma de atuação. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo fático, né? Por exemplo, uma ONG que venha defender os animais, né? Gatos de rua, cavalos, cães de rua abandonados, cachorros abandonados. Ele vai precisar de um recurso para fazer a castração desse animal, para dar banho nele, para comprar os produtos assim necessários, uma cirurgia caso seja necessário, vai ter a alimentação deles que vão ficar num centro de zoonoses. Então tudo isso requer dinheiro, requer investimento. Então precisa de um método, de uma linha de financiamento. Dependendo do foco da ONG, ela pode até cobrar ingressos, né? Se for de repente apresentação teatral, apresentações que demonstrem artesanato, etc., musicais, ela pode até cobrar ingresso. Existem até linhas de financiamento do próprio governo, como a Lei Rouanet, que ela beneficia ONGs que tenham objetivos culturais. Então é importante salientar que existem linhas de financiamento. Normalmente as ONGs são mantidas por doações ou por financiamento privado. É raro ocorrer empréstimos, porque é complicado a ONG fazer a devolução desses empréstimos, já que ela não tem fins lucrativos. Só que toda a linha de financiamento, empréstimos, doações, apesar de empréstimos serem raros, como já citado, há necessidade de um contrato de parceria, porque a ONG vai ter que comprovar que, além de não ter fins lucrativos, ela vai ter que demonstrar de onde vieram esses recursos. Então, contratos de parceria, contratos de doação são extremamente fundamentais para um funcionamento da ONG. Lembrando que, como a ONG não tem fins lucrativos, toda a verba deve ser revertida a ela. Se no final do ano, no final do período, no final da causa, sobrar dinheiro, esse dinheiro deve ser reaplicado na ONG como forma aí, de investimento numa causa. Verbas levantadas para o seu funcionamento, transporte, compras de insumos, pagamento de contas de água, luz, telefone e internet devem ser incluídas nesses contratos. Se no final do processo, já falei, o lucro ocorrer, sobrar algum dinheiro, precisa ser reinvestido. Agora vamos, depois de ter conversado com vocês sobre essa parte jurídica em relação à ONG, bem simples, inclusive uma linguagem um pouco mais simplificada, já que na seara do direito há mais detalhes, há várias leis que prevêem a existência da ONG, o que é que vocês vão fazer hoje, na aula de hoje, no encontro de hoje? Primeiro, vocês vão se reunir nos seus grupos pequenos, nos grupos que já trabalharam no bimestre anterior. Caso haja necessidade de remontagem, converse ali com o professor que tá administrando esse momento aí com vocês, os professores aplicadores, ok? Em segundo lugar, nós vamos entregar para vocês os nomes de algumas ONGs aqui locais que nós fomos em busca da sua regulamentação. Cada grupo vai ganhar o nome de uma ONG e vocês vão realizar uma pesquisa. Qual é a sua área de atuação, por exemplo, saúde, educação, assistência social? Quais são os objetivos dela? A época da sua criação, e se tiver um histórico, vai que ela tem site, ela tem participação em redes sociais, você precisa ir em busca, o método de financiamento, o endereço dela e o local da sua atuação, os bairros em que ela tem atuado, municípios, né? Quem são as pessoas que ela tem atendido, né? Depois disso, depois dessa listagem completa, você vai criar um PowerPoint, um arquivo de PowerPoint que depois será utilizado na sua apresentação oral para a sua turma. Nesse PowerPoint você vai colocar cada uma das pesquisas realizadas, o resultado de tudo isso que está sendo pedido. Esse PowerPoint, a gente pede para que ele faz parte da avaliação, que você poste no Schoolies.
Ao fazer isso, não esqueça que o primeiro slide do seu PowerPoint precisa da identificação de cada um dos alunos do grupo, do seu nome completo, do número, da turma e da sede do seu trabalho, sede AU, sede Mercês ou sede Batel. E depois disso você poste no Schools para que o seu professor avaliador possa, evidentemente, avaliar tudo que vocês realizaram. E ademais, espero que vocês aproveitem esse pedaço, essa parte é bastante teórica, mas a parte que também é bastante divertida, essa pesquisa vai ser bastante interessante e no quarto bimestre nós iremos para a prática. Portanto, bom trabalho e a gente conta aí com vocês. Obrigado.